Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje trazendo umas dicas sobre formas verbais, não é? Presta atenção aqui nessa palavrinha, ela sempre causa uma dificuldade, principalmente para as pessoas mais escolarizadas. Sim, não é? Pessoas da comunidade da educação, por exemplo, utilizam muito esse verbo, que é o verbo intermediar. Né? Veja só uma aplicação numa frase. A ONU intermedia conflitos. Se você ouvir essa palavra, essa frase, né? A ONU intermedia conflitos, você vai achar num primeiro momento que não tem nenhum problema do ponto de vista gramatical com ela. Não é? Mas tem sim. Se num jornal for escrito dessa maneira, uma situação mais monitorada, ela incorre em erro gramatical. Não é? Por quê? O verbo mediar e o verbo intermediar se conjugam como odiar, como o verbo odiar. Por exemplo, o presente do indicativo. Eu odeio, tu odeias, ele, ela odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles, elas odeiam. Porque a gente conhecer a conjugação do verbo odiar nos ajuda. Porque, por exemplo, qual seria, do ponto de vista gramatical, as situações mais monitoradas, o correto? Seria a ONU intermedia conflitos. Essa é a maneira correta do ponto de vista da flexão verbal. Não é? A ONU intermedia conflitos. Essa é a maneira correta de se grafar, de se escrever em situações mais monitoradas, esta frase. Outra frase, por exemplo, que você deve preferir. Empresários mediam negócios. Olha aí, essa é a maneira correta de usar o verbo mediar. Empresários mediam negócios. E não, nunca escreva empresários mediam negócios, que é mais ou menos o comum da gente ouvir. E olha aqui, pessoas que utilizam o verbo mediar, geralmente elas têm uma situação mais favorável do ponto de vista escolar. Não é? Só que as pessoas não conhecem muito a conjugação desse verbo, do verbo mediar, do verbo intermediar. E aí acontece uma escorregada aí na hora de escrever para situações mais monitoradas, o que não pode acontecer, porque senão passa uma ideia, uma imagem errada de você aí. Não é? É isso, até a próxima.